Gente, eu não E sei se minha voz aí? tá boa. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa Tudo noite. bem? Boa noite, Paula, Bruna, Gustavo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcos Miura, eu sou um dos atores e roteirista do Coletivo Oriente-se. E nessa live a gente vai falar sobre a representatividade amarela no Oscar, especialmente nesse Oscar desse ano. E para conversar sobre isso, a gente está com a Bruna Iso, que é atriz, super amiga da gente, e está aqui para falar sobre um assunto que ela fala muito nas lives dela. E para juntar nesse bate-papo, a gente está com a Paula Kim, que é diretora de cinema. Aliás, ela também acabou de estrear um longa dela, que depois ela vai falar pra gente. E o Gustavo Yamazaki, que também é ator, roteirista do Coletivo Oriente-se. Muito obrigado pela presença de todos vocês, mas antes quero fazer uma surpresa. Lá vem ele! Ele também tem um Oscar, será? Muito bom, adorei. Já tô no ritmo de Oscar. Ai, mão de salsicha, não tem. Oi, Pedro. Bom, olha, gente, vai ser um bate-papo e espero que a gente possa falar sobre tudo que a gente quer em relação a essa questão da representatividade. E eu não poderia deixar de festejar, porque para mim, no meu ponto de vista, é uma comemoração ao ver tantos amarelos indicados. Então, assim, para mim, quando eu vi a primeira notícia, né, de que foi esse número tão grande de indicados, para mim foi uma alegria muito grande. Então, eu queria saber como foi para você a reação de ver tantos amarelos indicados nessa última edição do Oscar. Para você, quem? Bruna? Para todos vocês. Comecem. Podem começar. Bom, eu vou começar então. Vocês estão me ouvindo legal? Sim. Assim, como atriz, ver principalmente a Michelle, né, é um lugar, assim, que eu acho que só quem é artista e é racializado vai entender. Porque é tão difícil de chegar nesse lugar, assim, é tão difícil, na verdade, de você ter oportunidade para começar, né? Para ter uma primeira oportunidade num trabalho expressivo. Você chegar, então, a ser indicado a um Oscar, eu acho que é uma coisa que até anos atrás ninguém pensava que uma atriz amarela pudesse ser indicada. A gente acho que nem passava pela nossa imaginação uma coisa dessas. E me toca num lugar, assim, não só de possibilidades, mas de sonho mesmo, sabe? De sonho, assim, de esperança, de tempos futuros melhores, mais iguais, com mais oportunidades, e assim, num lugar assim, da classe artística mesmo, conseguir trabalhar, conseguir se reconhecer na tela de cinema, numa série de streaming. Então foi muito nesse lugar, assim, de sonho, sabe? De putz, que foda, sabe? Sim. Não só para quem é ator, mas para todas as pessoas que trabalham no audiovisual e para quem não é do audiovisual, para quem assiste cinema, né? Acho que é algo muito simbólico para todo mundo, né? Que é amarelo, que tem essa questão, essa consciência da importância da representatividade. E para vocês, Paula e Gustavo. Quer falar primeiro? Eu falo bastante, então às vezes tem que me cortar, viu, pessoal? Eu fico muito feliz com essas indicações. Vocês estão me ouvindo bem? Certinho? Eu fico muito feliz com essas indicações. Acho que o Oscar, como cerimônia, assim, ele funciona como um grande termômetro, né, da indústria do cinema mundial. É a premiação mais importante, embora tenha perdido relevância de uns anos para cá, né? Eu lembro que antigamente a gente falava, quem ganhou o Oscar, né? Acho que nos anos 90, década de 90, era um fator assim determinante. Todo mundo queria saber quem ganhou o melhor filme.
algum tempo já essa premiação já não é essa maravilha toda, mas eu vejo que desde Parasita, pelo menos que foi em 2020, já tem tido uma abertura maior da premiação para a diversidade, né? E é isso, assim, eu penso que é um caminho sem volta e que é uma tendência mundial a gente ter mais e mais indicados racializados, né? Não só amarelos, como também pretos e, enfim, acho que é por aí, é um caminho sem volta essa questão da diversidade, né? Sim. Bom, mas primeiro eu queria agradecer, né? Fala aí o que você ia falar. Não, pode falar. Não, só pode fazer um comentário primeiro, que aí você esquece. Acho que o Parasita, acho que foi o grande momento que, como se tivesse abriu-se a porta para todos os amarelos entrarem, sabe? Foi a grande janela para o mundo ver que amarelo existe, amarelo faz arte, amarelo faz cinema. Então acho que de Parasita para cá, acho que só veio crescer o número de participação de produções com amarelos, né? Então, eu queria agradecer primeiro o convite, tá? É muito legal estar conversando com vocês. A Bruna, ela comentou, né? Eu não sei, gente, falar o nome deles. O que é isso? Acho que é Ke Huy Quan. Isso. Ke Huy Quan. Então, porque ela falou da Michelle, ele tem uma história muito emocionante, né? Que eu ouvi um podcast dele, nem sei dizer qual é, quem passou foi a minha irmã, que ela é bem mais informada do que eu em relação ela trata mais essa questão da representatividade. Mas, nossa, me deu um calafrio quando ele contou a história dele, que ele ficou procurando papel. Vocês sabem a história dele? Ele é um menino do Goonies, ficou procurando papel a vida inteira. Aí chegou uma hora que ele se enganou, e aí entraram em contato com ele. Você fala, gente, isso eu sou assim, eu fiquei feliz. É óbvio que a gente acha muito legal as indicações, né? Mas eu não sei se vocês são assim, ou se é uma coisa meio de ter levado muita porrada. A primeira coisa que eu pensei é assim, eu vou ver para ver como é que é essa história. Para ver se essa história me representa ou não. Vocês têm isso? Porque eu preciso checar se isso é o estereótipo. É o pezinho atrás, né? O pezinho atrás. Exatamente. Então eu fico sempre com essa coisa. A gente toma esse cuidado porque, como a gente é pouco representado, quando é representado, precisa ser uma... Eu não vou falar que representa a minha vida, que representa a sua vida, ou da comunidade coreana, japonesa, mas é um personagem humano, né? Então, eu fico muito feliz que a gente está tendo um pouco mais de diversidade, né, nesse sentido. Tem gêneros diferentes, não tem nada que é uma coisa só, né? Não é um personagem só. Tem o Parasita, aí tem o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, aí tem o Red, que também eu acho que mexeu mais comigo do que com o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Mas o que eu acho legal é isso, não é só um país, né? Isso é importante. Não é só uma cara, não é um oriental específico, né, que é mostrado. Mas assim, eu tenho um pé atrás com as histórias, mas ao mesmo tempo, com algumas, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, o quanto é importante a gente estar numa cerimônia que é ocidental, é para branco ver e é votada por brancos, né? Então eu vejo os filmes que foram indicados com essa inteligência, sabe? Porque eu não sei como é que é dentro da casa, né? Porque alguns filmes já são feitos por descendentes de orientais, né? A maioria é americano. Mas, por exemplo, os filmes coreanos, eu tenho uma visão muito crítica, né? E eu gosto muito deles estarem expostos. Eu sei que tem aqueles filmes coreanos que fazem sucesso na Coreia e tem aqueles filmes coreanos que as pessoas estão muito felizes de ver porque receberam uma premiação no exterior, sabe? Então, eu acho que a gente ainda está um pouco assim, mas eu fico muito feliz pensando assim, em todo esse processo que foi, por exemplo, fazer um filme, que é uma experiência minha. Existe toda uma política, existe todas pessoas que votam, existem pessoas que suportam, existe pessoas que fazem marketing, que distribuem o filme, que não quer dizer que
que é só a Michelle Yeoh que está lá. Quer dizer que tem a representante dela, que tem a agente dela, que o negócio está profissionalizado, sabe? Então, isso me deixa feliz. Assim. Mas é óbvio que eu gostaria que fosse muito mais, porque as histórias são muito mais diversas, né? Eu fico pensando assim, os asiáticos norte-americanos, né? Eles estão lá há mais tempo. Eu acho que os japoneses estão mais no Brasil há mais tempo, os coreanos estão depois, né? Os japoneses abriram, os descendentes japoneses abriram as portas para a gente, mas eles estão lá há muito tempo e eles estão sem a gente também, mas assim, é ainda um papel específico de uma comunidade grande, sabe? Bem-sucedida, essa coisa assim. Então, eu gostaria que isso abrisse caminho para outras histórias, sabe? Outras histórias com a nossa cara. A nossa cara, tipo, diversa. Então, eu fico muito feliz, mas eu estou sempre querendo mais. Porque, não assim, é o suficiente. Eu sou tipo, sabe porque o Red mexeu comigo? Eu fico pensando, será que eu sou a mãe dessa menina? Eu não consegui dormir depois, gente, sério. Como esse filme foi importante. Então, eu vejo dessa maneira, sabe? Eu acho que a gente devia tentar botar cada vez mais. Vocês acham que o Oscar ele está se abrindo mais para a diversidade? Eu acho que deve estar, né? Olha, gente, Eu acho que sim. Eu vi aqui uma coisa, por exemplo, na categoria de melhor ator esse ano, a gente tem a categoria assim que tem menos diversidade. São 5 atores, são 5 homens brancos, 4 de olhos azuis, não sei se vai, mas enfim, o único que não tem olho azul é o Colin Farrell. E nessa mesma categoria em 2021, que ganhou o Anthony Hopkins por Pai, era uma categoria muito diversa, porque tinha o Steven Yeun, o Chadwick Boseman, que era um Oscar póstumo, né? E tinha o Riz Ahmed também, que é um ator do Afeganistão. Então, assim, era uma categoria muito diversa. Eu acho que o jogo nunca está ganho. Eu acho que a gente tem que continuar batalhando por esse espaço. Porque esse ano, de novo, essa categoria aí, né? Acho que nenhum ator negro foi lembrado, né? Eu acho que isso é um cuidado que tem que ter de não achar que está tudo certo, assim, que já conseguiu no Parasita, porque eu acho que é um caminho longo, assim, né? Algo a longo prazo, assim. Tá parecendo Uma consideração que eu fiz. do Big Brother, cheio de hétero top. Agora, deixa eu falar uma coisa que eu separei aqui. E olha que engraçado, porque o Gustavo falou isso, e agora me caiu uma ficha. Porque, assim, para você escrever um filme no Oscar, existem regras, né? Não sei se todo mundo sabe. Existem regras e, assim, essas regras elas são mudadas e acrescentadas coisas todos os anos. Para o próximo ano, por exemplo, eu achei aqui que, eles precisam preencher no mínimo 2. É muita coisa, eu não vou ler tudo, mas só assim para vocês terem uma ideia. Entre os atores principais ou coadjuvantes importantes, é necessário que ao menos um seja de um dos seguintes grupos étnicos: asiáticos, hispânicos, negros, indígenas, do Oriente Médio, do Norte da África, havaianos ou de outras ilhas do Pacífico. Exatamente. E aí, assim, 30% dos atores em papéis secundários ou menores precisam ser de grupos raciais étnicos ou LGBTQIA+, pessoas com deficiência cognitiva ou física. Agora, com esse dado que o Gustavo trouxe, me faz pensar, mas espera aí, para você inscrever, tem todas essas regras. Mas os indicados, para você escolher os indicados, não tem. Devia ter, né? Então, mas essa regra seria para concorrer para a categoria de melhor filme. Não, né? tem para todas as categorias. É porque eu li só um pedaço, mas é muito grande. Mas, por exemplo, até para roteiro tem regra. Tipo, enredo. A história principal do filme deve ser focada em um dos grupos: mulheres, grupo racial ou étnico, LGBTQIA+, pessoas com deficiências cognitivas ou físicas. Tem regra para tudo. Só que, assim, regra para você inscrever o seu filme no Oscar para ele concorrer, para ele ser indicado. Agora, entre os indicados, por exemplo, na categoria de melhor ator, 5 homens brancos. Aí eu já acho que tá errado, entendeu? Aí eu já acho que tinha que ter uma regra também para os indicados. Sim. E é uma coisa que é muito... eu acho que essa conversa que a gente está tendo é ainda muito inicial, né? E as instituições, elas estão tentando de uma maneira... Assim, você vê por que tem que mudar, né?
tá um grupo muito diverso, né, para poder se inscrever, mas são mulheres completamente diferentes. Se você for pesquisar, sei lá, na sociedade, qual é a porcentagem de pessoas com deficiência? Qual é a porcentagem de pessoas asiáticas, negras, né? Por que está todo mundo no mesmo grupo? Porque é óbvio que todos os outros são brancos. Eu falo isso porque quando você vai fazer um casting de um filme, é uma coisa que eu aprendi fazendo filme. Se você não botar que a pessoa é negra e oriental, nunca vai vir um negro e oriental. Vai ser sempre branco ou indígena. Vai ser sempre, sempre. E não vem ninguém com deficiência. Você tem que botar que a pessoa tem uma deficiência. Tem que ser a história dela, tem que ser a identidade dela. Não pode ser nada mais do que isso. Então, assim, a gente está no começo dessa conversa, mas é muito longe, porque não devia nem ter essas regras. Mas ter essas regras já está muito errado, porque o resto, a maior parte da população mundial não é branca. Mas eles estão assumindo que eles são a maioria, né? Com essas regras, legal. Mas está longe ainda, né? Está bem longe. E ainda não é... Eu fico muito com essa coisa que a gente fala da história, né? E eu fico com o pé atrás, eu vou me identificar. Isso que você falou, eu acho que só pessoas racializadas mesmo entendem. Porque é tipo, desculpa os homens, é tipo quando você, assim, os homens que te tratam do jeito paternalista. Eles acham, ou que acham que não são machistas. Eles realmente acham que eles estão lá representando, entendeu? Mas não estão. Se você for conviver, a cultura, a formação é machista. Então, é legal criar regras agora no momento que a gente está, para inserir alguma coisa para as pessoas terem alguma visão de, né, alguma história diferente. Mas que ainda é meio desumano, né? Sim, e a atual presidente da academia é uma mulher asiática, amarela, que é a Janet Yang. Então, talvez também seja uma forma de abrir posições de comando, de liderança para mulheres e racializadas também, né? Querendo ou não, é uma forma de tentar mudar isso, talvez. Ao meu ver, eu vejo que existe essa intenção de querer mudar, porque eu acho que também o mundo inteiro acho que cobra isso. Não é só uma questão só de lá. Eu acho que os outros países também cobram essa questão da representatividade, né? Só em complementação ao que a Paula falou, eu acho que ela tocou num assunto muito importante dessa questão de partir também do roteiro, da direção, né, essa escolha, porque, de fato, se você não coloca no roteiro, ou um produtor dificilmente ele vai escalar um ator que não seja um ator branco, que seria o óbvio, né? Quando você coloca assim, tal pessoa, Ana Paula é uma mulher negra. Me chamaram a atenção disso porque eu escrevi um perfil de personagem assim. E aí um ator me chamou a atenção e falou, poxa, você não descreveu que os outros 18 perfis eram pessoas brancas. Então a pessoa que pega aquele release, que tem contato com aquela, ela vai imediatamente achar que Mariana, 30 anos, não é a Bruna Iso, é uma mulher branca. A pessoa branca. Se quem dirigir não for branco, ela não vai pensar desse jeito. Então, assim, é uma questão que parece uma imposição, parece uma questão impositiva, mas é de fato uma necessidade que o mercado tem de você incluir o maior número de pessoas, né? Porque senão a pessoa vai reproduzindo o óbvio o tempo todo, nas escalações, em tudo mais, né? E a Paula sabe melhor que eu, que é, enfim, uma mulher diretora, né? Que aí a gente passa por uma série de outras questões também, né, Paula? Não, e entra num lugar também, assim, que o mundo ideal seria não precisar de nada disso, né? Mas como é a narrativa, por exemplo, do sistema de cotas no Brasil hoje. Tem muita gente que é contra porque dizem, eu sou contra porque nós somos todos iguais. Tá, nós somos todos iguais, mas nós não somos tratados igualmente pela sociedade. Então, assim, precisa sim das cotas para que a gente para que a gente primeiro consiga reparar, né, danos históricos, e para que um dia a gente consiga chegar a um mínimo de equidade entre oportunidade, salário e tudo mais. Então, assim, é ruim que tenha isso, assim, é um pouco assim, chega a ser um pouco constrangedor, assim, para algumas pessoas, mas eu acho que se não for assim, não vai ser de jeito nenhum. Se não tivessem essas regras no Oscar, não iam ter
esse monte de filme com diversidade e inclusão que a gente vê hoje. Não ia ter, porque quem está no seu lugar de privilégio, as pessoas brancas, elas estão muito confortáveis ali. Ninguém quer perder seu lugar de privilégio. Agora, quando você é forçado a isso, aí você toma uma atitude, porque se você não fizer isso, seu filme não vai poder concorrer ao Oscar. Então, assim, sabe, infelizmente ou felizmente é assim, né? Se não é no amor, é na dor. E falando nessa questão de oportunidade, né, essa é a primeira indicação para melhor atriz, de uma Racializada Amarela, e 2021 foi a primeira indicação para um ator. Então, assim, e para atriz e ator coadjuvante já tivemos outras indicações para Amarelos. Então, na minha visão, o que eu vejo nesse cenário? Que eles dão oportunidades para papéis secundários coadjuvantes para os amarelos, racializados, para os papéis principais, protagonistas, dificilmente colocam os asiáticos, os amarelos. Por isso que temos poucas indicações na história do Oscar, né? Então é um reflexo do que acontece no dia a dia, seja lá, seja aqui. É um reflexo do que acontece. Coloca o amarelo para fazer ou papel pequeno, secundário, coadjuvante, figurante, porque papel principal eles preferem colocar outros, né? Não os amarelos ou racializados. Eu acho que isso é um reflexo também do backstage. Que, assim, deve ter, o que eu acho que deve ter acontecido vendo pelos créditos, né? Agora, parece que tem orientais em posição de poder na indústria cinematográfica, tem pessoas que têm dinheiro. Produtor, às vezes, não é uma pessoa que é de cinema, é uma pessoa que botou o dinheiro para fazer. Então, o que está acontecendo? Talvez alguns orientais que já estão asiáticos, eu não sei qual é a desculpa, que estão em posições de poder no backstage, ou que têm muito dinheiro para investir num filme, eles estão tendo coragem ou a discussão de investir em filmes com a cara dessas pessoas, porque essas pessoas existem, a gente já sabia, tem gente com dinheiro. Agora não é mais vergonhoso, não pega mal você investir na sua própria história, né? Porque por isso que as histórias são feitas, porque elas precisam de dinheiro. E eu acho uma coisa também, quando você falou que o que tem um histórico de atores coadjuvantes ganhando o Oscar, né, trazendo a discussão para o Oscar de novo, estou com minha colinha aqui, eu vi que a primeira pessoa a ganhar um Oscar asiática, né, é a Miyoshi Umeki. Ela subiu para ganhar o prêmio dela falando inglês com muita dificuldade, porque é uma mulher japonesa. A Stephanie Shum, que é indicada esse ano, ela nasceu na Califórnia. Então ela já fala inglês fluentemente, ela já é uma americana. Né? Ela já é uma mulher americana, embora ela seja... ela tenha ascendência coreana, mas ela é uma mulher americana, norte-americana, assim, né? Tecnicamente ela nasceu lá, fala inglês, então assim, é uma tendência, eu acho, que essas pessoas não façam mais papéis estereotipados, porque já não representam mais o que está, entendeu? Então eu vejo que, por exemplo, essa mulher que ganhou o Oscar em 1958, ela interpretava uma geisha, mas assim, estava dentro de um contexto, né, daquela época. Então também não dá para a gente também cancelar essa mulher, né, hoje e por aí a discussão. Isso que você falou tem um valor muito grande, porque é uma autenticação da imigração, né? Tipo, ela é uma americana com uma cara que não é branca, que está ganhando, né? Que está sendo indicada para o Oscar. Então, isso tem um valor, às vezes, até maior, assim, nesse sentido, né? Sim. Isso eu acho muito legal. Isso ia ser muito legal no Brasil também, né, gente? Às vezes eu fico questionando essa questão de roteiro, que colocam, às vezes, papéis com estereótipo e tudo mais. Só que aí eu fui ver um discurso da Michelle, né? Quando eles ganharam como melhor elenco no Podres de Ricos, no National Board of Review. E aí ela falou assim, nós temos estereótipos, que eu tenho até escrito aqui o que ela falou, que eu achei interessante. Ela falou assim, nós temos estereótipos, não temos vergonha disso, podemos achar engraçado de nós mesmos,
mas nos dê personagens com sonhos, com bagagens, aspirações. Vamos dar risadas juntos, incluídos. Não precisamos ser tratados como os especiais, mas nos deem oportunidades iguais. Aqui fala na questão da oportunidade, né, da abertura à oportunidade, mas também ela fala na questão de estereótipo, porque esse filme, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, traz a questão daquela família, né, imigrante, mas será que sempre a gente tem que tocar nesse assunto dos imigrantes ou não? E às vezes no dia a dia eu tinha uma certa resistência a querer participar ou fazer algo que remetesse a essa questão da cultura, da tradição japonesa, da minha ancestralidade. E aí a gente vê essa questão de filmes que abordam isso, que são muitas vezes acabam tendo essa visibilidade. Às vezes eu fico pensando, será que estereótipo não é tão ruim? Falar de imigração não é tão ruim? Às vezes eu fico também, às vezes, na dúvida, sabe? E com esse filme, eu comecei a repensar sobre o que eu estava nessa questão da resistência em fazer personagem japonês, sabe? Eu acho que a gente pode também estar aberto a todas as possibilidades. Como eu disse outras vezes, que é importante ter papéis com estereótipos, sem estereótipos. Acho que tem que ter papel para tudo, para dar oportunidade para que as pessoas possam trabalhar e praticar também. Eu não sei se isso se chama estereótipo, eu entendi o que você está falando, ou se é uma experiência comum. É uma experiência comum, né? Querendo ou não, o próprio fato de colocarem todo mundo no mesmo lugar, tem a experiência da imigração, que é uma experiência conjunta, tem a coisa da cultura, da fala, da língua, e tem uma coisa que está dentro da gente, que é tipo assim, as pessoas chegarem e você falar arigatô. Isso ficou dentro da experiência da minha adolescência, da sua adolescência. Tem coisas assim, a coisa de te identificar com o anime. Não é da sua cultura, não é da sua família, não é assim, mas é como no lugar onde a gente está, assim, no Ocidente, as pessoas acham que tem alguma identidade com você, sabe? Então, isso acaba sendo, de alguma maneira, a sua identidade, não porque mas porque na sua vivência social, nesse espaço, é assim. Então, acaba sendo, sabe? Eu acho que é mais uma coisa de experiência comum que eu acho muito legal. Eu acho uma das coisas mais legais quando eles conseguem fazer isso de uma maneira que a gente identifica a nossa família, a nossa vida, sabe? Mas é isso, é com sinceridade, sabe? Porque às vezes é muito isso, o negócio do Parasita, por exemplo. Eu estou falando isso como o filme como produção, assim, né? Depois do Parasita, todo mundo vem falando que tem uma história de cinema com coreanos, sabe? Tipo, é moda, isso não é representatividade, isso é uma moda. As pessoas estão preocupadas porque esse filme ganhou Oscar. Então, assim, é muito legal, mas a gente tem que tomar cuidado com por exemplo, o que vai ser produzido depois disso, sabe? Ô, Miura, eu achei muito interessante o que você falou, porque isso é uma questão muito forte para mim também. Eu te confesso que me incomoda muito ser chamada, ser escalada, ser testada para personagens que têm como pano de fundo a questão de eu ser... Você fala japonês? Ascendência asiática. Não, assim, vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. O filme que eu rodei ano passado, eu achei o máximo, porque quando eu recebi a sinopse, assim, era uma delegada civil. Eu falei, caramba, que legal, uma delegada. Só que aí depois eu descobri que essa delegada, na vida real, porque é um filme baseado em uma história real, ela era asiática. Então, assim, por isso que me chamaram. Isso me incomodou, porque eu queria ser escalada pelo meu trabalho, pela atriz que eu sou, atriz brasileira que eu sou. Mas eu descobri que eu fui escalada, obviamente que eu fiz teste com outras atrizes amarelas, mas mesmo assim eu fui escalada para um personagem que necessariamente precisava ser amarelo, entendeu?
E outras muitas situações também que eu fui escalada, porque dentro da trama tinha um contexto que aquela atriz ela tinha ascendência asiática, e isso me incomoda muito. Assim, o que eu quero dizer é que um dia eu quero chegar num lugar de ser testada, escolhida, escalada para um personagem que não tem nada a ver com a minha ascendência. Personagem brasileiro. Uma brasileira. Personagem brasileira, como eu sou brasileira. Pô, eu sou brasileira pra caramba, entendeu? Eu não entendo, assim, é muito difícil para mim, assim, entender a cabeça das pessoas, mas, assim, eu acho que é um processo, né? E eu acho que a gente está caminhando, mas ainda assim a gente é muito escalado, quase como vocês falaram, quando tá lá, né? Grifado, essa atriz, ela tem 30 anos, 35 anos, e ela tem ascendência asiática, senão ninguém vai pensar. E vai muito também dos produtores de elenco, de pensar fora da caixa, de ter produtor de elenco, de sugerir, de dar sugestões. E sabe o que eu acho também, pensando como diretor? É a probabilidade. Eu não vou falar uma coisa ou outra, porque a gente acaba, né, falando um monte de coisa que depois não é o que acontece. Mas, assim, eu penso que a probabilidade de uma pessoa escalar alguém que não seja branco é maior quando a pessoa que está escolhendo, as pessoas que estão escolhendo produtores e diretores, não são brancos. Independente da história que seja, porque são pessoas, isso que você fala, é muito difícil para a gente entender, por exemplo, questões que trouxeram para mim desde a preparação do filme. É óbvio que eu tenho mágoas com isso. Porque eu coloquei a Manu como personagem principal. Eu tinha, obrigatoriamente, que colocar uma menina oriental para ser comigo. As pessoas acham. Eu me concordo com isso, sabe? Porque não, e aí a gente falou que eu estava negando a minha raça. Eu não estava negando a minha raça, eu simplesmente achei que não fosse importante. Eu não fiz o casting com mulheres brancas na faixa etária de não sei quanto, sabe? Eu escolhi pelo teste que a pessoa fez, mas veio muito mais pessoas brancas do que outras pessoas. E, por exemplo, me incomodou muito da própria equipe, acho que não deve ter ninguém na equipe aqui, da própria equipe, o tratamento que deram, eu acabei forçando, chegou uma hora que eu falei assim, esse personagem é negro, esse personagem é oriental. Aí as pessoas vieram para mim, não, mas esse personagem não pode ser oriental, porque ele é o crush da protagonista, sabe? Por que não pode ser oriental? Pergunta isso pra mim, diretora, roteirista, produtora, sabe? É um negócio que a pessoa não tem noção. A pessoa não tem noção do que ela está perguntando. Tipo assim, na escola que tem pessoas de todas as raças, eu estudei na Vila Mariana, é óbvio que vai ter mais oriental. Mas me perguntaram, assim, da produção, que eu não vou falar quem foi, mas por que tem tanto oriental? Só porque você é oriental, mas isso não representa o Brasil. Talvez represente a Vila Mariana, entendeu? Mas estão perguntando isso para mim, diretora, roteirista e produtora. Então, assim, é uma questão que para eles era real. Eles estavam perguntando como se fosse uma pergunta que estava me provocando de uma maneira assim. O Brasil não é assim. Você sabia que não é assim? Mas o meu Brasil é assim. O Brasil de vocês é assim. É muito louco, né? Porque essa coisa da vivência tem um absurdo aí, mas as pessoas não têm noção. Elas não têm noção do que é ser negro, do que é ser deficiente, eu acho, do que é ser uma pessoa velha, do que é ser indígena. E é muito chato a gente ter que falar disso como se fosse um todo. Mas existe um desprezo por tudo isso, sabe? Como se fosse tudo no mesmo saco. Quando as histórias são diversas. Uma coisa é você ser uma pessoa idosa, outra coisa é você ser um deficiente, outra coisa é você ser oriental, outra coisa é você ser negro. Outra coisa é você ser gay, sabe? Mas é tudo isso, tipo, como se... E ainda tem gente que acha que tá fazendo um favor de botar, né? Eu botei um personagem, amiga da menina, tem negro, tem oriental e tem isso aqui no meu filme. Mas assim, mas não é de coração, a gente sabe quando é de coração, né? Porque a pessoa tem uma história, o personagem existe uma preocupação do diretor, ele tá olhando aquele personagem na tela, ele não tá ignorando aquele personagem, ele tá dando uma ação para aquele personagem. Então, isso realmente eu acho que é um rancor, que assim, é uma dor que eu acho que só quem é minoria percebe, porque o resto não percebe. Tanto que eu vou te falar assim, na produção, teve algumas
algumas coisas que a gente filmou na Irlanda. E da equipe da Irlanda, uma pessoa que me amou foi a motorista. Porque ela falou assim, eu nunca vi uma diretora oriental. Ela falou, o Brasil tem bastante diretora oriental, mulher. E aí ela queria me levar para conhecer a Irlanda. Ela ficou tão feliz, porque você vê como a representatividade não é oriental, né? É tipo aquela pessoa que ela não achava que ia ser uma diretora vindo, ela ficou tão feliz que ela queria me conhecer mais, sabe? E eu fiquei muito feliz com ela. Então é uma pessoa que ficou na minha cabeça também, sabe? Então, a gente acaba tendo essa dor compartilhada, né? A gente, tipo, meio que se identifica com as minorias por causa disso. Não é porque a gente se vê como minoria, é porque as minorias têm uma experiência comum estereotipada, né? Você falou nessa questão de que se for uma produtora de elenco ou um produtor que não, branco no caso, muitas vezes não vai pensar em colocar ou testar outros atores de outras raças, de outras etnias. Vocês acham que tem aumentado esse pessoal da produção por trás das câmeras que são de outras etnias sem ser brancos? Porque se, ao meu ver, assim, que eu acho, né, se enquanto não tiver essa mistura, mais diversidade por trás das câmeras, na frente da câmera não vai ter diversidade. Tem que ter mais diversidade por trás. Desde quem escreve, de quem produz, de quem dirige, de quem faz figurino, luz, tudo. Eu acho que você nem precisa, né, não ser branco. Você precisa andar com pessoas não brancas também. Só isso já ajuda muito, né? Mas vocês acham que tem aumentado? Porque... Não, é que eu queria fazer uma consideração, porque acho que a Paula falou uma coisa muito interessante em relação ao crush não poder ser um garoto oriental, né, um garoto amarelo. Como é que vocês veem isso, assim, aí como uma provocação mesmo? Vocês acham que o mercado é igual para uma... Porque eu vejo que a beleza da mulher amarela já é valorizada há muito tempo, em relação à beleza do homem amarelo, né, que ele nunca é colocado nesse lugar desejável. A mulher, ainda que por razões muito equivocadas, fetichização, objetificação, ela é vista como uma mulher bonita e atraente, né? Então, aqui a gente tem 3 atrizes concorrendo ao Oscar e um ator só. Vocês acham que o mercado ele é mais favorável para atrizes do que para atores? Vocês têm alguma explicação para isso ou vocês acham que eu estou viajando aqui? Eu acho que é mais para atrizes, menos para homens. Acho que mudou, né? Depois que vieram essas bandas de K-pop, né? Eu acho que mudou esse olhar um pouco. Mas eu acho que ainda assim, para a área de dramaturgia, eu acho ainda que tem um caminho ainda, né? Longo. A gente vê, assim, pela própria... Aqui no Brasil, né? A quantidade de atores que estão trabalhando hoje é muito infinitamente menor do que a quantidade de atrizes, né? E olha que a gente quase não trabalha, mas acho que o ator trabalha muito menos do que as atrizes hoje em dia, né? Pelo menos aqui e uma coisa que me contaram, eu não sei nem se é verdade, não sei se vocês estão mais atualizados em relação a isso. Aquela menina que fez aquele filme do Netflix, Todos os Meninos. Sei quem é. Todos os garotos que amei, alguma coisa assim, né? Eu amei, todos os meninos que amei, alguma coisa. Me falaram que ela fez bastante sucesso com esse filme. E aí depois os meninos estavam recebendo mais testes de casting do que ela, né? Então você vê como esse pé atrás, eu acho a história super legal, eu gostei. É muito triste isso, porque isso é estereótipo, né? Apesar dela ter conseguido fazer um papel legal, ter se dado, assim, a atuação ótima, todo mundo falou bem, todo mundo ainda não pensa em chamar ela para os papéis, né? Pensa em chamar os meninos. Isso é muito duro, né? Isso Sim. Eu acho que quer dizer que ainda está longe, que precisa de mais. Porque qualquer outro ator branco, ele ia ter conseguido um monte de papel depois e ainda ia aumentar o cachê. Mas quando o ator é amarelo, é deficiente, é negro, fica marcado por aquele papel e não recebe outras oportunidades, sabe? Não cresce. Perfeito. É muito louco isso.
Era mais uma provocação mesmo que eu quis lançar aqui. Eu vi que o pessoal, algumas pessoas comentaram aqui durante a live, né? E é isso, acho que tá mudando o panorama, mas ainda é muito demorado, né, gente? Porque volta e meia, a gente ainda, eu também trabalho como ator, volta e meia recebo ainda muita coisa que eu olho lá e é obrigatório falar japonês, obrigatório fazer o teste em japonês, né, obrigatório lutar algum tipo de arte marcial e tal, então a gente ainda é muito colocado para isso, né. Vocês sabem a história do Will Smith? Vocês sabem como é que ele fez aquele Fresh Prince of Bel-Air? Não. Vocês já ouviram falar? Ele não estava conseguindo o papel para ele que ele gostava. E aí ele produziu o Fresh Prince of Bel-Air. Então, assim, eu fico pensando, é isso, eu acho que o segredo dos atores são os produtores e os roteiristas. Porque aquele seriado até hoje você assiste, todo mundo gosta, meus sobrinhos adoram o seriado. E aí, depois disso, ele foi pro cinema, né? Mas eu acho que ele deve, assim, pelo comportamento, né, dele, da família dele, eles têm uma noção muito clara, né, do papel que eles estão fazendo, do papel que eles querem, essa coisa do estereótipo. Os filmes que ele fez depois não tem nada a ver com ele ser negro ou não ser negro, né? Mas traz a cultura, né, do afro-américa. Ele traz aquilo, mas não, o papel não é esse, né? A identidade dos personagens não é essa. É sempre uma coisa muito... Teve uma época que todo filme com ele bombava, né? Era super comercial. Então, eu acho que, assim, por isso que o negócio coletivo é muito legal. Eu acho que a gente tem que se ajudar. E eu falo isso porque tem muita gente técnica oriental no Brasil. Tem, não tem? Eu acho que tem bastante gente no backstage. Só que essa coisa do discurso, eu acho que é uma coisa meio recente, das pessoas terem coragem numa produção de falar, sabe? Porque muita gente está como assistente, muita gente está como técnico de som, figurinista, arte, mas ainda não, assim, eu acho que essas discussões que a gente tem ajudam as pessoas a descobrir uma maneira de se impor também, de contribuir, inserir, porque eu penso assim, dos diretores de casting que eu conheci, né, que é uma coisa super importante, todo mundo puxa para a sua experiência. Se você veio do Nordeste, você vai querer trazer gente do Nordeste. Se você veio do Sul, você vai querer trazer gente do Sul. Mas a gente tem que ter, os orientais especificamente, eu falo isso como cultura estereotipada, a gente tem que ter um pouco de coragem de sugerir isso, um pouco mais alto, sabe? Talvez mais alto do que assim, tem a nossa questão, da gente não falar muito alto no geral, e tem a questão das pessoas já não ouvirem se a gente falar alto, já é estranho. Então a gente tem que criar essa cultura nova, sabe? Mais gente fazendo isso, porque se for uma pessoa só, é aquele discurso, sabe? Ah, mas minha amiga, meu amigo, ele é japonês, não liga da gente falar, chamar de japo. Né? Eles usam isso e a outra pessoa vai falar, é verdade, hahaha. Sabe? Porque não quer brigar. Então, a gente tem que aprender a dialogar. É uma coisa que eu todos os dias eu fico pensando, como é que eu vou falar sem achar que sem insultar, né? É meio doido a gente falar desse jeito, mas eu acho que todo mundo pensa um pouco assim, né? Tem uma vozinha lá, tipo, falando baixinho pra gente. Então, uma forma que você trouxe esse ponto que eu acho muito importante, que é uma forma da gente trazer a diversidade, a representatividade do amarelo, no nosso caso, né? Para o audiovisual cada vez mais, é a gente mesmo fazer as coisas, né? É a gente escrever, sim, a gente produzir, a gente escrever, se juntar, porque a gente não pode esperar que isso vai acontecer, a gente tem que partir da gente. Por isso que eu acho que o ator hoje não basta ser somente ator, ele tem que ser ator, produtor, tem que ser roteirista, tem que ser um pouco de tudo, porque senão a chance da oportunidade disso acontecer cada vez menor. Né? Se a gente depender da oportunidade, isso vai ser cada vez menor para a gente, por ser racializado. Então, acho que é importante a gente retomar esse trabalho de escrever continuamente e produzir o que a gente tem vontade de falar, as nossas histórias, o que a gente tem vontade de passar para as pessoas. Porque acho que é o único jeito da gente mudar isso. Miura, sabe o que... Deixa eu só emendar aqui do que você está falando, e que a Paula falou também, que ela falou de coragem.
Eu acho que tem muito isso de coragem, mas tem muito também de conscientização. Tem muita gente que é totalmente alheio a toda essa nossa conversa aqui, todo esse discurso de representatividade. A pessoa não sabe nem do que está falando, não sabe nem o que é amarelo, não sabe nada. E tem muita gente no audiovisual totalmente alienada. E tem gente que sabe e finge que não viu também. Tem gente que faz desserviço também. Tem muita gente que chega lá e não faz nada. Me preocupa muito isso também, porque assim, a gente tá dependendo dessas pessoas, cara. Chegou lá, traz a galera junto, entendeu? Chega lá e abre espaço para os outros. E aí tem esse lance de coragem, mas tem esse lance também de alienação. Tem muita gente alienada e tem gente que faz vista grossa, sabe? Que chegou lá, eu cheguei aqui, tá tudo certo, agora vou viver minha vida, foda-se o resto. Tem isso. E me preocupa também no ano que ganhou o Parasita. Eu lembro que teve uma diretora que foi fazer o discurso lá, e eu falei, caraca, ela vai fazer o discurso, ela vai chutar a porta do bar, vai derrubar tudo, vai falar tudo que tem que falar. Chegou lá, a mulher não falou nada. Ela não falou nada. Ela não criticou nada. Ela não criticou o Oscar, ela não criticou o sistema. Ela não botou para quebrar, entendeu? E eu fiquei pensando, era a oportunidade que a gente tinha. Quando é que a gente vai ter essa oportunidade de novo? Então eu fico pensando muito nisso, em coragem e em conscientização. E será que se a Michelle ganhar, ela vai mandar a brava lá no microfone? Porque, cara, é um momento que o mundo inteiro está voltado para você. Você tem um poder nas mãos, assim, absurdo. É a hora de falar, entendeu? É a hora de criticar, é a hora de mostrar que está errado, que falta representatividade amarela, que está faltando artistas amarelos nas produções. É a hora. E aí eu fico pensando, a Ana Ricari estava aqui, né, gente? Ela é corajosa. A Sandra Oh, nos discursos, nas oportunidades que ela teve, ela sempre fala. A Sandra Oh é maravilhosa. Agora eu fico pensando, tomara que se a Michelle ganhar, ela também tenha essa coragem de falar, porque a gente precisa dessas pessoas que são porta-vozes, né? Sim, a gente precisa verdade. Que essas pessoas, quando cheguem lá, não vai dar tchauzinho de Miss, né, porra? Chega lá, vai falar o que tem que falar. Então eu fico assim muito nessa expectativa agora de que as pessoas que tiverem o poder do microfone na mão fale o que tem que ser falado, sabe? Vocês têm alguma cerimônia de Oscar, algum discurso que ficou na cabeça de vocês, assim, memorável de alguma forma? Da Viola, né? A Viola foi o melhor dos últimos tempos, né? Vocês lembram? Sim. Eu lembro que ela fez um discurso no M, né, falando que o que diferenciava uma atriz racializada de uma outra atriz são as oportunidades. Eu acho que esse discurso entrou um pouco para a história, né? No M. Eu acho que foi no M. Mas também é uma premiação também. E falando de Oscar aqui, fazendo uma análise, Miura, porque fiz uma liçãozinha de casa aqui. Você falou, vamos fazer a live do Oscar, e acabei dando uma estudada aqui. Existe um hiato muito grande, né, de uma indicação para outra, assim, passa 10 anos, assim. Até ser um outro ator indicado, mais uns 15. Então, você vê que não tem uma continuidade, né? São indicações esporádicas, muito pontuais, né? Porque um trabalho muito interessante de um ator, de uma atriz aqui. Aí tem o Pat Morita do Karate Kid, que foi indicado, fazendo o professor Miyagi. Então, assim, não existe uma continuidade mesmo. O que a gente repara, fazendo uma análise assim, breve, passando o olho aqui, nesses indicados, nesses amarelos indicados ao longo da história do Oscar, são quase 100 anos de Oscar. É a 95ª edição agora, em 2023. É isso, a gente vê que tem um trabalho aqui, um outro trabalho depois. O que me remete ao que a Paula falou, que o que Rui Kwai, né, o Kwan, que é esse indicado, ele passou um tempão sem trabalhar. Ele fez lá o Indiana Jones, os Goonies, depois veio fazer agora esse trabalho. Então, o que vocês pensam dessa questão aí, dessa continuidade? O que a gente poderia fazer para não ocorrer esse tipo de coisa? Eu sei que a gente já está falando sobre isso há um tempo, mas o que seria mais efetivo? Assim? É isso mesmo? O caminho é a produção, é escrever para a gente, pensar... Eu acho que sim. Ele mesmo, ele ficou... Depois que ele fez esses 2 filmes, ele tentou, não conseguiu oportunidade, ele acabou desistindo de atuar e foi trabalhar por trás das câmeras. Ele foi fazer faculdade, universidade de cinema, virou coordenador, ele foi trabalhar como coordenador de dublê e diretor assistente. Daí que o que surgiu
nele, o que trouxe a esperança de que ele poderia voltar a atuar foi quando ele viu Podres de Ricos. Para quem não sabe, Podres de Ricos é um filme que fez muito, é uma comédia romântica, fez um baita sucesso nos Estados Unidos. Na época, 2018, arrecadou bastante bilheteria e na época ele ficou entre o primeiro assim de comédia romântica nos últimos 10 anos da época. Então, ele teve muita visibilidade. E foi com esse filme que ele trouxe para ele a esperança. Putz, é um filme majoritariamente com atores amarelos, fazendo esse sucesso. Quem sabe eu posso voltar a atuar? Né? Tem uma entrevista que ele fala isso, que foi através desse filme que ele trouxe de volta essa vontade de atuar. E aí, 2 semanas depois, ele foi chamado para fazer o teste do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Então, assim, é um filme que, querendo ou não, quando a gente vê a representatividade na tela, você se vê representado, para quem assiste, traz uma esperança de que isso é possível, eu também posso estar lá. A gente que está aqui no Brasil, a gente vê um colega trabalhando em seriado, novela, é muito simbólico para quem vê. Mesmo para quem não é ator, ou para quem pensa em entrar na carreira. Ver alguém, você se ver representado, traz a esperança. Puxa, eu também posso. Se aquela pessoa conseguiu, eu também posso. Então, eu vejo muito isso. E o próprio Oscar, ver essa quantidade de gente indicada, no caso os amarelos, traz esperança também para outras pessoas, outras produções, outros do mundo todo que é amarelo, pessoal que é amarelo. Puxa, se eles conseguiram, a gente também pode, sabe? Eu acho que é o trabalho que um faz acaba impactando outros. Eu acho que o importante é não parar, não perder a esperança, né? Porque é um trabalho difícil, trabalhar com arte é difícil, trabalhar como ator é difícil, mais difícil ainda. Trabalhar com cinema é difícil, audiovisual é difícil, mas não é impossível. Então, acho que parte também do que eu tinha falado, né? A gente continuar trabalhando no que a gente acredita, escrever, produzir, porque uma hora, aquela coisa, né, esperança, uma hora vai chegar a hora, né? Não tem que negar isso, né? De que na nossa cultura a gente tem essa coisa da meritocracia. A gente acha que, né, a gente não está procurando o tio pouco mesmo. A gente acha que a gente uma hora vai chegar porque a gente está se esforçando. Assim, não está errado isso, gente. Está errado, não está. Assim, pode ser que não seja desse jeito em alguns lugares, mas não precisa negar isso, eu acho, sabe? E é legal que a gente possa abraçar isso e assumir isso e isso acontecer. Eu fico pensando, que vocês veem mais as coisas. Eu fico olhando essa Domexia aí, vocês falam, a diretora lá do Crescer é uma Fera. Gente, é maravilhoso o que ela fez, é para criança aquilo. E é uma menina que ela tem uma experiência super imigrante, com os pais super imigrantes, assim, com aquela mãe louca. Então, que assim, não é todas as mães, mas é comum, né, a mulher oriental imigrante que é desse jeito, né, que eles falam mãe helicóptero, né. Então, assim, é um milagre que ela fez, gente. Ela fez uma equipe inteira da Disney fazer um filme, uma história que ela se identifica, não aquelas pessoas técnicas. Então, eu também penso desse jeito, sabe? Eu acho que, assim, a gente se esforça, imagina quantas crianças assistiram esse filme. Quantas meninas, né, quantos meninos orientais assistiram esse filme. Mesmo aquele Up, é um menino oriental, eu acho que ele é oriental. Eu sempre vi ele, o menino do Up, sabe, do desenho da Disney. Ele é oriental. Eu sempre achei que ele era oriental. E tem uma diferença para mim, sabe? Quando eu vejo essas crianças sendo apresentadas, você fala, gente, todos os protagonistas, eles pegaram uma pessoa que tem um puxado. Nossa, bem lembrado. Para essa faixa etária, assim, que está em formação, eu acho que a gente tem que pensar um pouco, assim, a gente pensa na gente,
mas existe um tempo que passa, né? Por exemplo, muita sorte, não sei o que é, do que aconteceu com esse ator, dele conseguir um papel tão bom. Mas eu acho que a gente tem que botar na cabeça desses adolescentes, dessas crianças, por mais medo que a gente tenha, porque é difícil, que eles podem, sabe? Sei lá, se meu filho quiser ser ator, eu vou ficar pensando em todo mundo que eu já conheci ator, não. Mas eu vou ter que deixar, sabe? É isso. E se não der certo, a pessoa tentou, não fica com aquela coisa que deve ser comum, e eu acho que em muitas famílias imigrantes, que parece uma coisa meio morta, né? Um sonho morto. Eu acho que a gente tem que deixar as coisas acontecerem, as pessoas serem bem-sucedidas e fracassarem, sabe? É fugir da segurança, porque é uma carreira que é insegura. Sim. Essa moça que está concorrendo com o Red, ela já ganhou um Oscar. Acho que 3 anos atrás, com um curta animado. Segunda Gente, não essa live vai até que horas? Até 9. Ainda falta 3 minutos. A gente tem que finalizar. Gente, torcendo muito por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, vamos torcer. Eu acho que é um grande filme, eu não vi muitos dos outros aí indicados, mas eu gostei demais do filme, acho ele muito inovador em vários aspectos, né? E fala do multiverso, por quem não viu, por favor, veja. O filme e é isso, essa é uma live de celebração, né? Eu acho que é legal que é isso, a gente não está aqui na condição de reclamante, a gente está aqui celebrando essas indicações, essa cerimônia, e que cada vez mais isso aconteça, assim, que seja uma rotina, que a gente não possa, que não seja um fato inédito, a gente vir aqui e falar, nossa, tem 4 entre 20, né? Tudo bem, é um percentual bacana, mas tomara que isso aí seja uma rotina, que todo ano a gente comemore aí. Sim. E os filmes vão voltar, Tudo em Todo Lugar vai voltar em cartaz, e quando tiver A Baleia também quero ver, da Hong Chau, que eu quero ver também. E como a gente está chegando ao final, Paulo, eu queria que a gente pudesse falar do seu filme, e lá do Cine Debate no Sesc. Obrigada, legal. Então, dia 25 de fevereiro vai ter Cine Debate, é uma sessão, uma exibição de um debate das 3 às 6 no Sesc Centro de Pesquisa e Centro de Pesquisa e Informação, que é lá na Rua Barreto. Dia 25 de fevereiro, às 3 horas, termina às 5 horas. E é gratuito? Gratuito, é só se inscrever pelo Sesc. O meu filme estava em cartaz em dezembro, saiu agora em janeiro, agora pode ser visto no streaming também. Oi, claro, e vivo. Mas é muito mais legal no cinema, e a gente vai estar lá debatendo, e eu tenho certeza que essa questão vai vir. Então, eu gostaria que viesse mesmo, porque a gente tem que falar disso no Sesc. Sim, vamos todos lá. E a página oficial do filme é @Diário de Viagem Filme Oficial. Sim. Obrigado, Paula, por participar desse encontro de hoje. E Gustavo, obrigado pela participação também. E Bruna, na Brisa Carioca. Eu sou pobre, eu não tenho ar-condicionado, eu sou um ventilador. Obrigado, gente, pessoal. Muito prazer. Eu acho que a gente tem que fazer bastante dessas lives mesmo e alcançando mais gente. Então, até a próxima. Espero que a gente tenha outras lives por aí para a gente falar mais sobre esse assunto, porque a gente não pode parar de falar sobre isso. Beleza? Até mais. Obrigada, tchau, tchau. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite.